Pessoal. Sim, pode iniciar. Ok. Hoje, então, né, dando sequência aí, a gente já conversou um pouquinho mais cedo, hoje nós vamos conversar sobre mais um tema, né, nós vamos falar um pouquinho sobre unidades extintoras, sobre extintores de incêndio, né, para a gente trabalhar aí no que tange a princípios de incêndio, certo? Toda vez que a gente ouvir, né, a palavra incêndio, nós vamos avaliar se é um princípio ou se já evoluiu para um incêndio mesmo. Se for um princípio, a gente consegue tratar, consegue extinguir esse princípio com unidades extintoras. Se já tiver evoluído para um incêndio maior, né, de grandes proporções, né, aí a gente precisa, né, de uma ajuda um pouco maior, talvez um hidrante, um caminhão-pipa, né, um mutirão, sopradores, abafadores, né? Enfim, ali, bomba costal, tudo aquilo que a gente puder utilizar ali para poder mitigar o fogo. Eu vou começar passando um videozinho sobre a história dos extintores, para a gente poder exemplificar para vocês aqui como é que funciona. Vocês, por favor, me digam se vocês estão vendo a tela, se está saindo com som para vocês, para que a gente possa. Deixa eu parar de compartilhar um aqui e compartilhar o outro. Você vai aprender com a Amazon Fire como surgiram os primeiros modelos de extintores e quem foram seus inventores. A primeira versão do extintor portátil moderno foi inventada por William Ambe, um membro da milícia britânica em 1813. Tá saindo Ele áudio era e constituído por um a tela recipiente de também. cobre de Se você 13,6 conseguir litros, colocar que em continham em tela seu interior maior, carbonato de potássio. na Como é que tela é? cheia, se Oi, você conseguir colocar ele na tela cheia, melhorou? e Vocês estão vendo a tela cheia? Tá dando para ouvir direitinho? tá assim, perfeito. Tá ótimo. Olá! Hoje você vai aprender com a Amazon Fire como surgiram os primeiros modelos de extintores e quem foram seus inventores. A primeira versão do extintor portátil moderno foi inventada por William Ambe, um membro da milícia britânica em 1813. Ele era constituído por um recipiente de cobre de 13,6 litros, que continham em seu interior carbonato de potássio. Um militar britânico teve a sua ideia de criar sua versão de extintor em Edimburgo, quando presenciou um edifício ser consumido em chamas, por um incêndio iniciado no quinto andar e que não pode ser contido em seu início, pois naquela época as mangueiras não conseguiam chegar à altura do quinto andar. O incêndio que não pode ser contido acabou consumindo todo o quarteirão da edificação. O acontecimento convenceu Mambi que a água era essencial para o combate às chamas, mas ela deveria, mesmo que fosse em quantidades pequenas, ser aplicada logo no início, sendo crítico o fato da agilidade em sua intervenção para conter um desastre tal qual havia presenciado. Posteriormente, mesmo grandes quantidades de água sendo usadas dificilmente conseguem surtir efeito contra um incêndio, dado que as chamas conseguem se alastrar em altíssima velocidade e causar enormes danos materiais e humanos. Posteriormente, no final do século XIX, em 1866, o francês François Carrier inventou o extintor de soda ácido. Ele era feito com uma ampola de vidro carregada com ácido tartárico que, quando era rompida, caía em uma solução de água e bicarbonato de sódio, gerando pressão suficiente para que a solução fosse liberada. Em 1881, o americano Almon Granger patenteou, nos Estados Unidos, o extintor à base de bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico. No ano de 1904, foi inventado na Rússia o extintor de espuma química. Seu inventor, Alexander Lora, utilizou um sistema similar ao de soda ácido, trocando somente as substâncias, com bicarbonato de sódio na água e sulfato de alumínio na ampola interna, cuja reação criava uma espuma e o gás dióxido de carbono, que expelia a espuma em forma de jato para fora do extintor. Em 1910, começaram a surgir os primeiros extintores com agentes líquidos vaporizantes. O pioneiro foi o de tetracloreto de carbono, desenvolvido pela empresa Pirene, que, embora tivesse alta eficiência no combate ao fogo, liberava vapores tóxicos e suas reações com as chamas acabavam gerando cloreto de hidrogênio e fosgênio, que também eram tóxicos. Eles seriam retirados do mercado mais tarde, nos anos 50.
Após a Segunda Guerra, nos anos 40, surgiu na Alemanha o cloroprometano líquido, que seria usado em aeronaves. Foi nesse momento que o termo líquido vaporizante foi inserido no mercado oficialmente. No entanto, sua fabricação seria proibida em meados de 1960, pois o vapor e combustão de seus produtos eram extremamente tóxicos, podendo provocar mortes em lugares confinados. No ano de 1924, a companhia Walter K inventou o extintor de CO2, dióxido de carbono, que era fabricado a partir de um cilindro de metal contendo 3,4 kg do agente, com uma válvula e uma mangueira. Até hoje esse tipo de extintor é utilizado para incêndios classes B e C. Pouco depois, em 1928, uma empresa chamada Dugaz, mais tarde comprada pela Ansul, patenteou um extintor de pó químico seco, que utilizava bicarbonato de sódio especialmente tratado com substâncias químicas para mantê-lo leve e resistente. Esse foi o primeiro agente extintor disponível para incêndios em larga escala originados por líquidos e gases, e foi assim até que em 1950 ele começou a ser comercializado para uso residencial. Nos anos 70, o extintor de Alon veio da Europa para os Estados Unidos, onde era utilizado desde os anos 50. O Alon foi desenvolvido pela DuPont e pelo exército americano em 1954. Ambos atuam inibindo a propagação do fogo. Ele é composto por flúor, cloro, bromo e iodo. Indicado para incêndios de classe A, B e C, esse sistema é utilizado até hoje e está presente na maioria das aeronaves. Se gostou desse vídeo, compartilhe. Gente, só um minutinho, o professor deve ter saído por engano da chamada, mas deve estar voltando, tá? Olha, ela acabou de me avisar aqui que a internet caiu, mas ela já está voltando, tá? Só mais um minutinho, por gentileza. O microfone está desligado, né? Ai, desculpa. Voltei. Minha internet, acho que deu um piquezinho aqui, mas acho que eu consegui restabelecer a conexão. Vamos lá. O vídeo, então, a gente conseguiu assistir até o final, né? Ele conta uma breve história ali, um relato, né, de como foram surgindo as primeiras unidades extintoras, né, no mundo todo. E a gente foi percebendo a evolução, né, ao longo desse tempo todo, que foram melhorando, né, aquilo que a gente utiliza hoje, aquilo que chega hoje para a gente poder utilizar. Algumas de vocês aqui, alguém já utilizou algum extintor de incêndio? Já precisou utilizar? Ou não? Ninguém nunca utilizou? Coloca aí no chat para a gente, pessoal. Eu quero ver quem que já manuseou um extintor, por favor. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Quando a gente fala de manusear um extintor de incêndio. É bem simples, porém exige um pouquinho de técnica e, dependendo do tamanho do extintor, um pouquinho de força também, né? Que você precisa carregá-lo e acioná-lo, direcionar o jato,
né, do extintor para o local onde você quer extinguir o fogo, tá? Então, ao longo dessa apresentação, a gente vai entender como é que funcionam esses extintores, né, todos os tipos que a gente utiliza, para que serve cada tipo de extintor, onde é que nós vamos utilizá-los, né? Vamos verificar também um pouquinho, falar um pouquinho sobre as inspeções, como que elas devem ser feitas, porque é muito importante a gente manter a integridade da unidade extintora para a gente poder garantir que, se caso precisar, ela vai estar funcionando ali perfeitamente, né? Eu não posso ter falhas, se eu precisar dela, ela tem que estar funcionando muito bem. Então, é importante para a gente verificar isso aqui nos extintores, né? Eles devem estar localizados em fácil local de acesso. Então, eu não posso ter nada bloqueando o acesso ao extintor. Isso é norma, isso é lei. Eu tenho que ter o extintor em um local livre. Para o caso de necessidade, eu não ter que ficar pulando um obstáculo, tirando alguma coisa ali da frente do extintor, porque esse tempo que eu estou fazendo isso, que eu estou saltando um obstáculo ou desobstruindo o caminho para poder chegar no extintor, eu já poderia estar com ele, já poderia evitar que o princípio de incêndio vire um incêndio de pequena, média ou grande proporção aí, tá? Então, ele nunca pode estar bloqueado. Às vezes, a gente chega em empresa para fazer consultoria ou para visitar, fazer algum trabalho, aí tem uma bicicleta em cima da pintura do extintor, aí tem uma mesa com a cadeira na frente, né? Não pode, ele é um local exclusivo para o extintor, ele tem que estar desbloqueado, tá? Eles têm que estar visíveis, então não adianta eu colocar um extintor ali e colocar uma placa na frente dele. Eu tenho que localizar ele, eu tenho que chegar no ambiente e localizar o meu extintor visivelmente. Se eu precisar dele, eu sei onde ele está. Ele precisa conter o agente extintor adequado. Então, nós vamos ver os tipos de extintor mais para frente, e a gente vai verificar que para cada tipo de material que pega fogo, a gente tem um tipo de extintor que deve ser utilizado em cada caso. E eu não posso ter a unidade extintora errada, né, porque eu posso piorar a situação e, além de tudo, comprometer a minha segurança, né? Isso a gente não pode permitir de maneira alguma. A gente tem que garantir que o extintor vai ser certo, que a pessoa vai saber utilizar, né, que quem está ali próximo vai saber utilizar, que ele esteja desobstruído e que ele vai fazer o papel dele, né? Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade quando a gente fala de extintor de incêndio é tudo isso, tá? Devem ser usados na fase inicial do incêndio. Extintores de incêndio, eles combatem princípios de incêndio. Pensa num extintor de um equipamento, um extintor de 2 quilos. Ele consegue apagar um incêndio de grande proporção? Não consegue. Né? Um extintor de 5 litros, 6 litros, 6 quilos, né? Que a gente tem de água, tem de pó, de gás. Então, ele não vai conseguir apagar, de maneira alguma, um incêndio de grande proporção, não vai fazer nem cócega, né? Eu vou conseguir apagar, eliminar, extinguir somente princípios de incêndio, fase inicial, tá? E o operador, ou seja, quem vai manusear o extintor de incêndio, tem que saber fazer, porque senão o extintor de incêndio nem vai funcionar, né? Quando vocês tiverem oportunidade de verificar, provavelmente, onde vocês trabalham, ou no veículo de vocês, tem um extintor de incêndio, né, pega esse extintor, dá uma olhada nele, né, compara as informações que eu vou passar para vocês aqui com as informações que tem lá no extintor, para que vocês possam ir se familiarizando e se acostumando com eles, tá? É muito, muito bom a gente conhecer esses equipamentos, é fundamental. É quase que requisito obrigatório para ter segurança, porque a gente torce para nunca utilizar, mas se caso a gente precisar usar, tem que saber usar. E fornecer treinamentos também para as pessoas que estão à nossa volta, que trabalham, que moram, que estudam junto com a gente, é fundamental, pessoal, porque hoje a ANR
22, se eu não me engano, a NR 9, ela preconiza que as informações de unidades extintoras devem ser, o manuseio também deve ser informado aos colaboradores, né? Então, já é um item normativo, já é um item legal, né? A gente poder ensinar as pessoas a utilizar os extintores de incêndio, certo? Fundamental isso, nunca deixem de aprender e de ensinar as pessoas como trabalhar com o extintor de incêndio. O princípio de incêndio, pessoal, quando ele começa, ele toma uma proporção muito grande, de uma maneira muito rápida. Eu vou passar mais um aqui só para vocês verem melhor. O princípio de incêndio, ele pode virar um incêndio muito rapidamente. E para isso, a gente precisa ter o controle da situação, saber quais são os extintores que a gente tem que usar, né, para que a gente não venha cometer um erro e colocar em risco as pessoas que estão mais próximas ali e tornar a situação um incêndio maior. Para que a gente possa usar o extintor com sabedoria e eficiência, a gente precisa saber diferenciar os tipos de extintores que existem, bem como os tipos de classe de incêndio, tá? Quando a gente fala de tipo de extintor e classe de incêndio, é basicamente a mesma coisa. Um atende o outro, né, de maneira simples. Então, a gente tem extintores, hoje em dia, extintor de água, né, que a gente usa para apagar materiais que podem ser apagados com água, madeira, papel, folha, serragem, plástico, isso tudo pode ser apagado com água. A gente tem extintores de gás carbônico, né, que são utilizados aí para materiais elétricos e materiais líquidos combustíveis, ou pirofóricos, né, como são chamados aí. O pó químico seco do tipo BC, que faz o mesmo papel do gás carbônico. A gente tem o pó químico ABC, que além de incluir os materiais, os líquidos combustíveis, materiais elétricos, ele também atua com materiais que queimam e podem ser apagados com água, né, tais como madeira, borracha, papel, plástico. E a gente tem também espuma mecânica, que é o pó químico seco, o PQS, que a gente chama, que não pode ser utilizado, pode ser utilizado em todos os elementos, exceto em materiais elétricos, tá? E mais para frente eu vou mostrar um que é novidade para vocês. É o extintor tipo K, que mais para frente a gente vai ver aí para que ele serve. Quando a gente fala de extintor classe A, pessoal, não sei se eu consigo. Quando a gente fala de extintor de classe A, é comum, né, acontecer incêndios com materiais sólidos. Então, por exemplo, acontece muito em beira de rodovia, com material lenhoso, capim, né? Esse tipo de incêndio é o incêndio classe A, onde eu vou utilizar o material também A, tipo A, para poder apagar. Quais são os materiais sólidos, né, que estão dentro dessa classe A de incêndio, que pega fogo com muita facilidade, mas que o extintor consegue apagar o princípio? Tem o tecido, tem o algodão, borracha, papel e madeira, né? E a principal característica desse tipo de incêndio é que ele apresenta resíduos. Esses resíduos, eles são as cinzas ou o carvão, tá? Então, ele vai deixar ali algum resíduo, sempre vai ter. Porém, no combate a incêndio com essas características, o ideal é a gente utilizar os extintores que são à base de água, porque são eficientes para apagar esse tipo de material, esse tipo de princípio de incêndio nesse material, certo? Ele forma uma camada aquosa, né, que umedece e resfria. É a mesma coisa de você pegar, você ter um fogão, você ligou uma chama, você quer apagar, você vai lá e desliga. Se você pegar um copo d'água
e jogar no fogão, na chama, você vai conseguir apagar. Você vai entupir o fogão inteiro, vai estragar o fogão, mas você vai apagar o fogo, né? Em alguns materiais, não se pode utilizar água. É o que a gente vai ver mais para frente. Nesse caso, pessoal, no caso aí de extintores utilizados para tecido, algodão, borracha, papel e madeira em combustão, ou seja, que estão pegando fogo, né, o agente principal que combate eles são a água. Quando a gente tem esse extintor primeiro que a gente viu no outro slide aqui, tá? Que é o extintor de água. Esse extintor de água, geralmente, ele é de 6 litros, mas tem de 12 e por aí vai aumentando, tem até de 50 litros, e a gente vai aumentando a capacidade de acordo com o risco que a gente tem naquele determinado local, com os materiais que são encontrados lá, tá? O próximo é o classe B, que geralmente acontece quando a gente tem líquidos ou gases inflamáveis, né? E esses gases e líquidos, né, eles começam a pegar fogo e o incêndio já toma grandes proporções rapidamente. Então, se a gente tem uma grande quantidade de líquidos inflamáveis, tipo gasolina, graxa, querosene, óleo, parafina e tudo aquilo que é derivado do petróleo, a gente vai ter, com certeza, um incêndio de grande proporção. Se a gente tem uma quantidade bem reduzida, a gente consegue estar apagando aí com o extintor de incêndio, tá? A gente pode utilizar aqui o extintor de gás carbônico, né, que é o BC, ou o de pó químico. A gente pode usar tanto um quanto o outro. Reparem que, quando a gente vai identificar os extintores, né, a gente tem no próprio extintor, no corpo do extintor, a definição de quais são os materiais que podem ser utilizados, quais são os materiais que podem, que esse extintor pode ser utilizado para poder apagar o princípio de incêndio. E se vocês repararem um pouco acima, né, mais próximo ao bico do extintor, a gente tem uma faixa. Essa faixa colorida, ela mostra para a gente qual é o tipo de extintor que está sendo, que cada cor representa um tipo de extintor, né? Por exemplo, o vermelho representa água e gás carbônico, o bege é o BC pó químico, o preto é o pó químico ABC, o amarelo é a espuma mecânica. Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente para não confundir os dois primeiros, né? Importante a gente olhar a cor da faixa que a gente tem no extintor, mas mais importante ainda, a gente observar o tipo de material que pode ser usado caso a gente precise utilizar esse extintor. Quando a gente fala, então, de material inflamável, pessoal, a gente precisa garantir que essa classe de fogo, ela seja apagada, extinguida, com o máximo de segurança possível, né? Eu já vi relatos de incêndios em distribuidoras de combustível que queimou por dias e dias e dias e dias, porque quanto maior o volume de líquido inflamável que você tiver, mais vai pegar fogo e mais vai demorar a apagar. Enquanto não queimar tudo que tem para queimar ali, não vai acabar. Então, não adianta tentar apagar, não adianta tentar, você consegue resfriar o entorno para não pegar fogo em outros tanques, mas dependendo do nível ali, do tamanho do tanque de combustível, infelizmente, é prejuízo, né? Realmente não tem o que fazer, tem que deixar queimar mesmo, tá? Esse tipo de extintor de classe B e C que a gente está falando, ele atua por meio de abafamento. Então, ele abafa, é como se ele pegasse ele abafasse, retirasse o oxigênio, né? Lembra lá da primeira aula que a gente precisa ter oxigênio para poder formar a reação em cadeia e ter a combustão? Então, esse tipo de extintor, ele abafa, né, a chama. Então, retirou o oxigênio, retirou um item lá da cadeia do triângulo do fogo, a gente não tem mais a reação e o fogo apaga. Importante, a utilização desse extintor de classe C deve ser evitada em ambientes pequenos, né, onde a gente pode substituir pelo pó químico, que é classe B, para evitar uma situação asfixiante. Né, o gás carbônico, apesar de muito eficiente
no combate a incêndios, a materiais líquidos inflamáveis, ele tem essa característica tóxica, né? Então, eu posso ter ali uma asfixia quando eu for trabalhar com ele. Então, é melhor não utilizá-los em área fechada, né? Deixar ele para área aberta, onde eu tenho uma oficina, um espaço amplo, maior, né? Para poder apagar esse princípio de incêndio. Quando eu falo de classe C, a gente remete muito a aparelho elétrico, né? Ou que estão ligados à fonte de energia, tá? Exemplo, a gente tem máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, televisão, motor, computador, até o telefone da gente carregando, né, na tomada, ele pode ser considerado ali um aparelho elétrico que está conectado a uma fonte de energia. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o telefone também pega fogo, o carregador também pega fogo. Então, quem tem, às vezes, aquela mania, o hábito, né, de colocar o telefone carregado durante a noite, deixa o telefone ali do lado da cama, é perigoso, né? Hoje em dia já existem muitos carregadores e telefones que têm a opção de, terminou de carregar, né, o próprio carregador, ele desliga o carregamento. Então, ele interrompe o fornecimento de energia para o telefone. Com isso, ele não aquece, e com isso, impossibilita de pegar fogo. Porém, nem todos os equipamentos, os carregadores ou aparelhos telefônicos têm essa tecnologia, né? Então, fica o alerta para a gente poder não colocar o telefone para carregar enquanto a gente dorme. Ah, Milene, mas o problema é só do telefone pegar fogo? Ele não vai pegar fogo. A gente sempre acha que o pior nunca vai acontecer com a gente, até que ele acontece, né? Outra coisa que é importante, só fugindo um pouquinho do tema, mas uma informação importante. Em alguns componentes de aparelhos eletrônicos, tipo celular, a gente tem peças que emitem radiação, né? Então, essa radiação, ela pode ser alfa, beta, gama, enfim, pode ou não fazer mal. Vai depender da concentração e da intensidade que você recebe essa radiação no seu corpo. Então, se você deixa ali seu telefone carregando toda noite, do lado da cama, embaixo do travesseiro, né, além de você correr o risco de ter um princípio de incêndio por conta da fonte de energia, né, você também está recebendo ali uma certa dose de radiação pelo fato das peças, dos componentes dele emitir esse tipo de radiação. Né, a maioria das baterias, principalmente, são feitas de produtos que são altamente radioativos, lítio e por aí vai. Né? Então, a gente precisa evitar esse tipo de situação para não ter nem incêndio, nem contaminação por radiação, né? Sem contar que o telefone também pode explodir, né, pessoal? Então, quem deixa o telefone debaixo do travesseiro tem que tomar muito cuidado, hein? Não pode brincar com a sorte, não. Então, voltando, né, para a gente poder utilizar esses extintores de classe C para princípios de incêndio, ele é utilizado somente em materiais elétricos, em equipamentos elétricos, por conta da composição dele, que não vai permitir, né, que o material, que o incêndio, o princípio de incêndio se espalhe, não vai permitir choque elétrico e vai conseguir reter a energia, a eletricidade, de forma que vai reduzir ou mitigar o fogo ali. O material que é utilizado aí também é o gás carbônico, né, que é o mais recomendado, ou o pó químico de classe B, também é recomendado para esse tipo de material, né, e lembrando que a classe de extintores à base de água não pode ser usada de maneira alguma para equipamentos elétricos ou fontes de energia, justamente pela lógica da coisa que todo mundo já sabe. Água e energia, quando se juntam, né, a gente tem ali uma disseminação muito grande da energia. Ela é uma excelente condutora. Então, encontrou a água, né, a energia vai passar, pode chegar até você, te dar um choque elétrico, pode, né, enfim, ir para vários lugares ou se disseminar de várias formas aí dentro do ambiente que a gente está. Esses extintores classe A, então,
que são os de água, não devem ser utilizados para esse tipo de princípio de incêndio, tá? A gente só pode usar o B ou o C. Os extintores de classe D, né, que são extintores que a gente utiliza para princípios de incêndio em metais pirofóricos como o sódio, o magnésio, o zinco, o selênio, titânio, lítio, potássio e outros tipos de metais que a gente encontra em vários locais aí. Eles têm o intuito de obter uma extinção segura e eficiente. O ideal é utilizar os extintores de pó químico, porque esses metais geram oxigênio na queima. E o pó químico, ele vai extinguindo o oxigênio, vai abafando, né? Como a gente viu no da outra classe. Então, quando a gente vai abafando, retirando o oxigênio ali, o princípio de incêndio vai reduzindo até você conseguir mitigar completamente, né? Alerta, nunca utilizar outros tipos de classe de extintor para apagar esse incêndio, né? Porque aí você pode ensejar em grandes riscos aí para poder, quando a gente fala de disseminação do princípio de incêndio, pode aumentar a intensidade, você pode colocar você e outras pessoas que estiverem próximas ali de você em risco, tá? A novidade que eu quero trazer para vocês, provavelmente quem trabalha em empresa maior já ouviu falar ou já conhece, é a classe K. A classe K de incêndio, de extintores de incêndio, ela é utilizada quando a gente verifica um princípio de incêndio em locais gordurosos, seja gordura animal ou vegetal. Então, esse extintor aqui, ele é um extintor específico para cozinhas, lanchonetes, né, seja de pequeno, médio ou grande porte, ou industriais. Geralmente, né, esse tipo de princípio de incêndio pode ocorrer aí na frigideira, em equipamentos que geram fritadeira, né, pode ser fritadeira industrial, fritadeira pequena, assadeira, grelha. Geralmente, 90% dos casos, eles estão localizados em cozinhas, né? E esse agente K aí é o responsável pela extinção desse tipo específico de material, né? Ele é composto por uma solução aquosa de acetato de potássio, esfria e isola o combustível do oxigênio e apaga o fogo. Então, ele resfria o princípio de incêndio ao mesmo tempo que retira o oxigênio. Ele expulsa o oxigênio da reação em cadeia. Esse é um extintor mais caro, né? Pela composição, pelo material do qual ele é feito. Então, ainda não é 100% dele a utilização em cozinhas ou lanchonetes, como eu falei. A gente ainda encontra muitos outros tipos de extintores, né? E a nossa missão é disseminar aquilo que é certo, aquilo que atende dentro das expectativas e dentro da norma também, né? Se eu tenho ali uma cozinha, ou se eu tenho um local que gera muita madeira, eu tenho que fazer a análise correta, né, de qual é o tipo de extintor, de qual que é a classe de extintor que eu vou instalar naquele local, porque isso pode comprometer a segurança das pessoas, e a gente não pode permitir que isso aconteça de forma alguma, certo? Quando a gente está atuando com os extintores de incêndio, é importantíssimo que a gente realize também as inspeções, né? Essas inspeções, elas vão garantir que o extintor esteja apto, adequado, em fácil acesso e com todas as regulamentações ok para eu poder utilizá-lo. A gente tem 3 tipos de inspeções que são feitas. A primeira delas é a inspeção mensal. Essa inspeção é uma inspeção visual, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona, onde eu vou verificar o casco completo, toda a estrutura, né, do meu extintor. Vou verificar o lacre se está rompido, vou verificar lá o manômetro para ver questão de pressão, se ele tem que estar, na verdade, dentro da faixa verde, não pode estar nem a mais nem a menos, senão ou ele está com pouca pressão, ou ele está com excesso, né, de pressão. Vou verificar datas
né, de troca de todos os componentes, vou verificar os selos do Inmetro e as orientações de utilização no casco do extintor. Pessoal, tudo isso tem que estar muito visível, tá? Todas as orientações que são pintadas ou que são marcadas, escritas, né, no casco ou na estrutura do extintor, elas devem estar visíveis. A partir do momento que você tem muito atrito em algum determinado ponto do extintor, você começa a apagar, a perder aqueles dados. E a partir do momento que você perde os dados de fábrica dele, você tem que trocar. Você está inviabilizando ali a utilização dessa unidade extintora. É igual CA, de equipamento de proteção individual. Se o equipamento de proteção individual perde o CA, apaga, suja, e eu não consigo ali, por algum infortúnio do destino, eu não consigo mais ver o meu CA, eu tenho que trocar o equipamento. Extintor é a mesma coisa, se eu não consigo ver as informações que estão descritas no casco dele, eu tenho que trocar, tá? A segunda inspeção realizada no extintor é a inspeção anual. Essa inspeção, geralmente, é a recarga, né? A gente pega o extintor e manda para uma empresa que é autorizada, especializada em fazer a recarga, né? Independente se foi usado ou não, ele tem que passar por essa recarga, tá? Onde eu vou tirar o material que está lá dentro, vou trocar, vou substituir para poder, né, manter aí a integridade do meu extintor. E, além disso, a gente tem uma inspeção que é quinquenal, ou seja, 5 anos. Eu vou fazer meu teste hidrostático, que é o teste onde eu vou atestar que a estrutura do meu extintor, da minha unidade extintora, ela está intacta e ela consegue resistir à pressão que o material que está dentro do casco exerce, né, no caso, para fora. Todo material que está lá dentro, ele está sob pressão. Então, essa inspeção, essa verificação, esse teste hidrostático, ele serve para garantir que a estrutura não tem nenhum furinho, nenhum vazamento, para não perder essa pressão. Concorda comigo que se o extintor perde a pressão, ele perde a precisão, a eficácia? Um extintor de água sem pressão, ele não vai jogar água a 1 metro de distância, né? E aí, por aí vai. Todos os extintores sem pressão, eles não servem de muita coisa para a gente, não. Eu vou passar o último videozinho aqui para vocês verem como é que funciona a questão da inspeção. Deixa eu só puxar o link aqui para ficar mais fácil. Vocês estão vendo minha tela do vídeo? Não, né? Me formei em estética, cosmetologia, terapias integrativas e hoje sou empreendedora. Eu vou ter 3 graduações e uma pós no meu currículo. Acertar na escolha do futuro não é ter sorte, é ter estrela. Simples assim. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar de um assunto que gera dúvidas em muitas pessoas, que é a respeito das inspeções a serem realizadas nos extintores de incêndio. Você também tem dúvida em relação a essas inspeções? Então acompanhe esse vídeo até o final. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a manutenção de primeiro nível, que é a inspeção mensal exigida na legislação. Mas vale salientar que tem mais 2 manutenções. A de segundo nível, que é anual, e envolve a recarga do extintor e as possíveis manutenções das peças, e a de terceiro nível, que é feita a cada 5 anos, e é o teste hidrostático do extintor.
Na manutenção de primeiro nível, a gente vai inspecionar o extintor e é necessário evidenciar a expensão. Então, você tem que identificar através de uma planilha no seu computador ou a identificação no próprio extintor de que a manutenção de primeiro nível está sendo realizada. Então, todo mês, o profissional responsável pela expensão vai colocar a data e vai assinar, indicando que o extintor está em condição de uso. Para iniciar a expensão, nós vamos avaliar as condições e o estado geral da mangueira. A mangueira do extintor tem que estar íntegra, as conexões sem nenhum sinal de dano, o bico da mangueira também precisa estar em condições. Outra coisa importantíssima, o pino e o lacre. Não pode ter sinal de dano nesse lacre. Caso ocorra, eu preciso fazer uma nova recarga do extintor, ele está sem condições de uso. Outra coisa importante, manômetro, tem que estar na indicação verde, isso indica que ele está dentro da pressão adequada a ser utilizada. E o anel, existe esse anel que indica a manutenção de segundo nível foi realizada corretamente e ele muda de cor todo ano quando o extintor vai para a manutenção de segundo nível. Outra coisa importante, identificar no selo do Inmetro a data da última recarga e no nosso caso, quem faz a recarga dos nossos extintores é a AP Extintores, uma parceira. Ela tem também essa indicação que é algo já necessário também em todas as empresas de recarga, que é a indicação da próxima. Então, se a última foi feita em setembro de 2018, a próxima é setembro de 2019 e também a data do teste hidrostático, no meu caso, também em 2019 tem que ser realizado. E aí, gostou do vídeo? Espero que ele tenha ajudado a sanar as suas dúvidas e compartilha ele nas suas redes com seus amigos para sanar a dúvida das outras pessoas também. Deixa seu like se você gostou, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, clica no E aí, o microfone está fechado. E você ainda começou? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Agora sim, né? A gente viu aí no vídeo, então, a importância, né, de realizar as inspeções todas, né, dentro do prazo, a importância da gente verificar corretamente se o extintor está funcionando, porque, como eu falei um pouquinho antes, a gente nunca espera que vai utilizar e nunca quer utilizar, mas se caso tiver necessidade realmente, ele tem que estar impecável. Então, por exemplo, uma coisa muito importante para a gente verificar, ela comentou a respeito do bico, né, do extintor, a peça que vai na ponta da mangueira. Essa peça, né, para a gente que atua em áreas aqui, em empresas que podem ficar em áreas mais remotas ou próximo de mata, né, em empresas que ficam em zona rural, né, eu já fiz inspeção nesse tipo de extintor que atende esses tipos de empresa, onde eu achei o bico e a mangueira completamente entupido por casinha de marimbondo. Então, isso danifica, né, ajuda a ressecar e impossibilita a utilização do extintor, né, porque vai chegar num nível ali que ele vai entupir de uma maneira que não vai sair material lá de maneira alguma. Então, a gente precisa ficar muito atento, apesar de ser uma inspeção mensal,
muito importante, é bom a gente dar uma olhadinha mais frequente, né? Às vezes dá uma passadinha, não precisa fazer a inspeção completa, mas dá uma verificada, confere se a mangueira não está ressecando, confere se o bico não está entupido, né? O pino, o lacre tem que estar de acordo com as cores, né? Essas cores, elas são determinadas por uma portaria. Cada ano que você manda para recarregar, ele volta de uma cor, né? E aí virou o ano, ele volta de outra cor. Então, isso vai sendo substituído, né, para garantir visualmente ali que você fez a recarga, né, e para facilitar a inspeção também do ano em que aquele extintor foi recarregado. Cada ano ele tem uma cor. Se eu não me engano, acho que é de 4 em 4 anos, eles soltam um decreto novo, né, com as cores dos próximos 4 anos. E aí vai revezando, vai trocando. Então, essa inspeção mensal, ela deve ser registrada em formulário, tá? E deve ser registrado também no próprio extintor. Vocês viram que lá no extintor tinha uma etiqueta, né? Ela anotou a data, ela anotou quem fez a inspeção e assinou. Então, além de anotar lá no extintor, você tem que ter um formulário, um checklist, que vai conter todos os itens, né, para você checar e dizer se está ok ou não. E caso algum dos itens, por exemplo, eu tenho lacre rompido, tenho o extintor está sem bico, as informações do selo do Inmetro eu não consigo visualizar, eu não consigo visualizar daqui quanto tempo eu preciso fazer o teste hidrostático desse extintor. Isso inviabiliza imediatamente a utilização do equipamento, da unidade, tá? E essas inspeções devem ser registradas e assinadas. Uma das nossas atribuições é fazer essas inspeções e documentá-las. A inspeção anual, ela também é documentada, mas geralmente ela é comprovada através da nota fiscal de recarga dos extintores, tá? Então, ela é feita fora da empresa, por uma empresa especializada, credenciada pelo Corpo de Bombeiros, para poder fazer isso. E essa inspeção quinquenal, que é o teste hidrostático, né, também é comprovado pela nota fiscal, né, e tem que estar muito bem descrito. Na inspeção anual tem que estar descrito lá, recarga de extintor pó químico seco, 6 quilos. Né, você tem que ter muito bem detalhado isso na nota. E na quinquenal, a gente tem que ter muito bem detalhado também que foi realizado o teste hidrostático no extintor fulano de tal, para garantir que realmente aquele extintor passou pelo teste e que ele foi no teste, né, e passou, né, com louvor ali nesse teste que foi realizado. Então, quando a gente fala de inspeção, independente de qual seja ela, se for mensal, anual ou quinquenal, a gente tem que ter o registro. E a gente tem que manter isso, né, para a empresa se resguardar caso tenha alguma fiscalização, alguma auditoria, algum fiscal do Ministério do Trabalho possa pedir isso, ou até mesmo o Corpo de Bombeiros, tá? E lembrando, pessoal, quando a gente faz uma inspeção, a gente está sendo responsável técnico daquela inspeção. Então, tudo que você visualiza, tudo que você enxerga, tudo que você inspeciona, que você checa e você fala que está ok, né? A responsabilidade disso é sua. Se você colocou seu nome lá que está tudo certo, tem que estar tudo certo, né? Eu já vi muito segurança nem ir na área fazer a inspeção de extintor. Aí chega lá na área, a gente chega na área para fazer outra inspeção, aí o extintor está vencido faz 3 meses. Então, tem 3 meses que o cara está fazendo inspeção e tem 3 meses que ele não vai na área ver se o extintor está vencido ou não. Então, isso não pode acontecer. Né? Isso você está ferindo uma norma, você está descumprindo um procedimento, uma lei, uma portaria e não pode de maneira nenhuma. Como eu falei, a responsabilidade nossa sobre isso é muito grande. E aí, quando a gente fala de mobilidade de extintores, a gente tem os extintores que são portáteis, a gente tem os transportáveis, né? Portáteis, eles podem ser manuais ou dorsais. Manuais até 20 quilos, dorsais até 30. Né? Eles parecem uma mochilinha, esses dorsais aí. Você coloca nas costas, né, e vai direcionando o jato deles contra o princípio de incêndio. Os manuais, eles são
desse padrão comum que a gente conhece, né? Você carrega ele mesmo e apoia para poder exercer o jato sobre o princípio de incêndio. Esses transportáveis, eles podem ser com rodas, puxado ou rebocado. Então, o puxado, geralmente, ele tem mais de 30 quilos, né? Pode ter 30 quilos, 50 quilos, 80 quilos. E os rebocados, eles parecem uma carretinha. Então, ele vai acoplado ali no reboque mesmo do carro, né? No rabicho do carro. Ou do veículo que atende ali ou a brigada, ou o corpo de bombeiros, né? Para que possa ser levado até o local do princípio de incêndio. Ah, Milene, mas você falou que o extintor só atende o princípio de incêndio. Mas e um extintor que tem 80 quilos, ele consegue apagar um incêndio em si? Depende. Se for um princípio de incêndio pequeno, ele consegue. Mas a potência de utilização dele vai depender do tamanho do princípio de incêndio. Né? Tem princípios de incêndio que eu vou conseguir apagar com 80 quilos, tem princípio de incêndio que eu vou conseguir apagar com um extintor de 20 quilos. Vai depender do tipo, vai depender do tamanho do princípio de incêndio, vai depender do material e vai depender muito mais ainda se o seu extintor está em boas condições. Né? Então, reforço, de novo, é importantíssimo a gente realizar as inspeções corretamente para garantir que todos os componentes deles estejam funcionando perfeitamente. Uma coisa que a gente vê muito nas empresas, quando a gente vai fazer inspeção, alguma verificação, conferir alguma coisa, principalmente em equipamentos de grande porte, a gente tem ali o suporte do extintor, seja de 2 ou de 3 quilos, a gente tem de 1 ou de 2, na verdade, né? A gente tem um suporte que tem um atrito muito grande contra o corpo, o casco, né, a estrutura do extintor. Então, isso acaba inviabilizando, como eu falei, o equipamento. Então, o que as pessoas fazem? Às vezes, a gente consegue mudar, né, esse suporte de lugar. Às vezes, a gente consegue trazer ele para um local onde ele fica menos exposto ao atrito. Outra coisa que a gente vê muito também por exemplo, em veículos mais novos, antes da não obrigatoriedade de ter os extintores, a gente tem alguns, por exemplo, van, micro-ônibus, que os extintores de incêndio, por exemplo, de van, fica na frente do banco do carona. Então, você esticou o pé para frente, você acertou o extintor, né, com o pé. E aí, exemplos e exemplos, a gente tem vários de como inviabilizar a utilização de um extintor por causa disso, né? Às vezes, o cara que fabrica não tem a noção de que quem vai usar pode pisar ali, né? Ele não tá lá para verificar isso. E a gente é que tem que fazer esse deverzinho de casa aí, garantir que o extintor vai estar lá, né? Mas vai estar num local de fácil acesso, né? Onde eu vou conseguir acessar ele rápido, e que ele vai estar íntegro, completamente, para eu poder fazer a utilização dele, certo? E às vezes não é fácil não, gente, às vezes é difícil, viu? Quando a gente fala de distribuição de extintores, significa que eu preciso ter uma certa quantidade de extintores, de unidades extintoras, para atender uma determinada área da minha empresa, do local onde eu estou trabalhando, certo? Então, essa distribuição, existe um cálculo que é feito, geralmente é o pessoal que faz, às vezes pode ser um engenheiro de segurança, pode ser até o técnico mesmo, desde que ele tenha o conhecimento, né, de brigada de emergência, de princípios de incêndio, de combate a incêndio, né, ele tem que ser habilitado a realizar projetos de combate a incêndio. Então, com isso, ele consegue, sim, dimensionar a quantidade certa, nos locais certos, para qualquer tipo de ambiente. A gente tem algumas portarias do Corpo de Bombeiros que falam que eu tenho um raio de ação por extintor de 25 metros, né? Só que, por exemplo, vamos supor que nós temos um galpão, né?
Do lado de fora desse galpão, tem um material que pega fogo, né? Ou tem um capim, tem um monte de madeira, né? Um depósito de papel, alguma coisa do tipo. E aí, do lado de dentro, na mesma posição, né, em frente do outro lado da parede, eu tenho um extintor. Se o raio de ação dele é de 25 metros, eu preciso colocar um extintor do lado de fora, sendo que eu já tenho um do lado de dentro? Com certeza você vai precisar, né? Porque se você estiver lá próximo do princípio de incêndio, próximo lá de onde está começando a pegar fogo, até você chegar lá dentro, pegar o extintor e voltar, já era um princípio de incêndio, já virou um incêndio. E aí você não vai nem conseguir mais utilizar o extintor, porque ele não vai fazer o papel dele, ele não apaga incêndio, ele só apaga princípios de incêndio, tá? E então essas distâncias com relação ao posicionamento de cada unidade extintora, ela vai depender muito do layout, do tipo de material que existe naquele lugar, vai depender muito também do tamanho do extintor, né, porque o volume que é armazenado dentro do extintor, ele vai conseguir funcionar o extintor por certo período de tempo. Então, isso tudo influencia lá quando a pessoa for fazer o cálculo para dimensionar os extintores. Importantíssimo a gente saber que quando a gente vai falar de distribuição de extintores, extintor nunca é demais. É claro que você não vai distribuir um extintor em cada parede da empresa que você for trabalhar, né? Mas você precisa avaliar se a quantidade que tem lá se está atendendo. E principalmente, não só a quantidade, se o tipo de unidade extintora, né, está de acordo com o material que ele está atendendo. Ele irá atender caso a gente tenha, né, um princípio de incêndio. Importantíssimo, pessoal. Se eu coloco um extintor de uma classe que não está de acordo com o material que existe ali naquela área, né, eu vou estar com certeza agravando aí em 100% o problema. Além de colocar as pessoas em risco, com certeza vou ter um incêndio, né, e um acidente também. Porque você vai estar utilizando uma unidade extintora, que ao invés de apagar, ela pode multiplicar, né, o fogo. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso, certo? E aí, além de dimensionar bem a questão dos extintores, né, posicionar, saber o correto posicionamento, por exemplo, a gente tem uma altura correta, deixa eu voltar nesse aqui só para falar para vocês uma coisa, a gente tem a altura correta para poder pendurar o extintor, tá? Ele não pode ficar abaixo de 1,60. Então, ali, aquela alcinha onde eu coloco o extintor, ele tem que estar a 1,60 do chão. Não pode ser 1,50, não pode ser 1,70, tem que ser 1,60, tá? E a partir daí, eu tenho que ter toda a sinalização também, para que esse extintor fique muito mais visível. Tenho que ter lá o solo pintado em áreas grandes, galpões, escritório, pessoal, não é exigido, né, pela portaria do Corpo de Bombeiros, não é exigido que você faça a pintura no chão. Em alguns locais, por exemplo, o corredor é praticamente da mesma largura do espaço que é necessário para o extintor ficar, né? Então, não há necessidade de pintura no chão, desde que você faça a sinalização vertical, que é a placa do extintor na parede. A pintura no chão, a gente chama de sinalização horizontal, que ela está no chão. A placa na parede, vertical, tá? Algumas empresas preferem, né, utilizar, ao invés de pintar o chão, porque com o tempo vai desgastando, vai queimando, vai saindo, elas preferem comprar, hoje em dia já existem inúmeras soluções, né, tem tapete que a gente põe para sinalizar o extintor, então ele tem as bordas vermelha com centro amarelo, no tamanho adequado, tem chapa metálica, né? Então as empresas foram adaptando aquilo que a norma pede de acordo com a necessidade deles. Tem local que tem muito produto químico que vai no chão, então eu não consigo manter aquela pintura adequada ali por muito tempo.
Então, com isso, surgiram novas tecnologias também para ajudar a gente. Da mesma forma, a questão da pintura no próprio casco, na própria estrutura do extintor, né? Já tem extintor aí no mercado que a gente já tem uma durabilidade muito maior. Ele não queima tanto do sol. O sol é um fator que contribui muito para o desgaste, não só da pintura, das etiquetas, dos selos, mas também da própria estrutura, né, que vai ficando exposta ali ao sol, chuva, vento, né, isso desgasta o extintor e pode fazer com que ele venha a se despressurizar, tá? Quanto mais próximo você tiver, ou mais exposto você tiver o extintor em área aberta, mais rápido ele vai despressurizar. Pode reparar para vocês verem. O calor, as intempéries, elas são um fator de interferência muito grande na questão de manter a qualidade do extintor de incêndio. Por isso que existem aqueles abrigos, né? A gente chama de abrigo de extintor, abrigo de unidade extintora. Porque lá dentro, se você colocar ele lá, ele vai ficar protegido. E aí você vai conseguir reduzir o desgaste e aumentar a vida útil dele. Ele não vai se perder ali, né, não vai despressurizar. Claro que uma hora ou outra ele vai despressurizar, porque mesmo assim ele está exposto ao sol, né, ao calor. Porém, isso vai demorar mais tempo. Então, se você tem um extintor exposto, aberto, que você tem que pressurizar ele, tem que recarregar ele 2 vezes por ano, com o abrigo você diminui isso para 1, né, e aí você vai estar atendendo a legislação. Outra coisa que pode interferir na questão da utilização do extintor é quando você tem um suporte que não resiste ao peso do próprio extintor. E com o passar do tempo, esse peso vai cedendo, né, esse suporte vai caindo, vai cedendo, e aí o que vai acontecer? O extintor vai cair. Se ele cair, pode ser que com o impacto ele venha a romper o lacre, né, dependendo da estrutura dele, e aí você perde também, inviabiliza a utilização do equipamento. Extintor de incêndio, pessoal, é igual um neném, você tem que cuidar dele direto, porque ele tá ali para ser usado, tem que estar em perfeito estado de conservação, perfeito estado para utilização, mas você tem que cuidar dele a todo momento, né? Um detalhezinho que passar, que não for visto, ou que não for feita a manutenção, inviabiliza a utilização dele, né? E aí a gente pode ter princípios de incêndio que vão se tornar grandes incêndios aí. Quando a gente fala de incêndio, né, de extintor, não tem como a gente não linkar também a saída de emergência, que é de fundamental importância caso a gente tenha uma emergência do tipo, né? O que é a saída de emergência? É um caminho contínuo, sinalizado até a área segura. O que é essa área segura? É o ponto de encontro. É onde as pessoas vão se reunir, um espaço afastado de onde tem qualquer tipo de emergência. Então, por isso, a maioria das empresas implanta o plano de fuga e abandono e elegem, treinam guias que vão ser responsáveis por conduzir todas as pessoas para essa área segura. E esses guias também têm o papel de garantir que não ficou ninguém para trás, né? Então, eles têm que olhar no banheiro, tem que olhar na cozinha, tem que olhar na sala de reunião, em todos os postos de trabalho, para garantir que ninguém ficou para trás, né? Essa área segura e a saída de emergência, eles devem atender à ocupação e à altura da edificação. Então, conforme o tamanho da área que você tem, né, seja pequena ou grande, existe uma quantidade, né, de sinalização de saída de emergência que você tem que ter. Então, talvez você precisa ter uma porta de saída de emergência, talvez você precisa de 2, de 3, de 4, né? E à medida que a área aumenta, né, a quantidade aumenta também. Escadas devem ser resistentes ao fogo e antiderrapante. Apesar da gente pedir, falar que a gente não pode entrar em pânico em caso de emergência, em caso de necessidade de evacuação, a reação das pessoas ela é muito difícil da gente prever.
Então, por mais que a gente tente manter a calma, pode ser que eu entre em pânico, em função da situação que eu estou passando, né? E aí, toda a estrutura, né, desse prédio onde eu estou, desse local que eu estou, ela tem que ser condizente com o pior cenário do mundo. Para que, se eu tiver um princípio de incêndio, ou um incêndio, ou qualquer outra emergência, eu, quando for evacuar a área, né, eu não vou virar outra vítima. Então, eu posso, né, usar a escada, com certeza, para poder evacuar o setor, a área, o galpão, o local, mas ela tem que ser resistente ao fogo, preferencialmente de metal, de alvenaria, né? Para quê? Porque se for a única saída que eu tenho, se o fogo for por ali e queimar, eu não tenho como sair. E tem que ser antiderrapante também, que eu não posso ter um momento de aglomeração, tá todo mundo saindo pela escada, eu não posso ter pessoas escorregando e caindo ali, que vai virar um tumulto, e Deus o livre guarde, pisa na pessoa, todo mundo lá, e a pessoa morre, né, por conta de aglomeração em cima dela. As fórmulas, né, os cálculos que a gente utiliza para dimensionar, eles levam em consideração a largura, a altura, a quantidade de pessoas que eu tenho trabalhando naquele local, né, e as unidades de passagem. Pode ser corredor, pode ser porta, pode ser saída de emergência, tudo isso é levado em consideração, tá? E aí, pessoal, quando a gente precisa ficar atento também com relação à sinalização, certo? Eu posso ter o prédio perfeito, com várias saídas de emergência, com escadas que atendem, que são resistentes ao fogo, que não são feitas de material que vai derrapar, que vai escorregar. Mas se eu não sinalizar isso para as pessoas que estão lá dentro e não informar sobre tudo isso para as pessoas, na hora do vamos ver, na hora da emergência, isso pode ser um fator determinante de sucesso ou de fracasso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com toda decisão que a gente toma, quando a gente vai executar qualquer que seja a questão das exigências de norma, a questão de, eu preciso atender a portaria do Corpo de Bombeiros, eu preciso atender a norma, eu preciso ter uma escada anti-chama, eu preciso que seja de um material que não pega fogo, né? Porque a gente encontra no mercado diversos tipos de material, mas às vezes um não pega fogo, mas escorrega pra caramba. Ou às vezes não escorrega, mas pega fogo. Então a gente precisa só se atentar nisso, a esses detalhezinhos, né, que vão fazer toda a diferença ali na hora da emergência, na hora que a gente precisar realmente atuar. Ok? Vou deixar o espaço aberto se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Vocês estão muito calados, pessoal. Todo mundo com sono já, né? Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, viu? Muito obrigada. E até a próxima aula.